A paz do Senhor, amados irmãos, uma alegria, graças a Deus. Como o pastor já disse, depois de 5 meses, nós estamos aqui fazendo história, né? Graças a Deus. Principalmente os irmãos que estiveram aqui naquela sexta-feira, né? De março, né? Estão aqui hoje novamente. Graças a Deus. É um privilégio que o Senhor dá aos seus servos. Louvo a Deus por rever os amados irmãos. Mando um abraço para o nosso pastor presidente e para todos os irmãos que estão naquele grupo de risco e não podem estar aqui conosco, mas eu tenho certeza que gostariam muito de estar nesse culto de oração, de ensinamento. Então vai aí o meu abraço, o meu carinho para todos vocês. Abra sua Bíblia, amados irmãos, em Romanos capítulo 16, graças a Deus. Romanos capítulo 16, que é o último capítulo da carta do apóstolo Paulo aos irmãos que estavam em Roma. No capítulo 16, a partir do nosso primeiro versículo, diz assim: recomendo-vos, pois, Febe, nossa irmã, a qual é serva na igreja que está em Cencreia, para que a recebais no Senhor, como convém aos santos, e a ajudeis em qualquer coisa que de vós necessitar, porque tem hospedado a muitos, ou patrocinado a muitos, como também a mim mesmo. Saudai a Priscila e a Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais pela minha vida expuseram as suas cabeças, o que não só eu lhes agradeço, mas também todas as igrejas dos gentios. Saudai também a igreja que está em sua casa. Saudai a Epêneto, meu amado, que é as primícias da Acaia em Cristo. Saudai a Maria, que trabalhou muito por nós. Saudai a Andrônico e a Júnias, meus parentes e meus companheiros na prisão, os quais se distinguiram entre os apóstolos e que foram antes de mim em Cristo. Saudai a Amplias, meu amado no Senhor. Saudai a Urbano, nosso cooperador em Cristo, e a Estaques, meu amado. Saudai a Apeles, aprovado em Cristo. Saudai os da família de Aristóbulo. Saudai a Herodião, meu parente. Saudai aos da família de Narciso, os que estão no Senhor. Saudai a Trifena e a Trifosa, as quais trabalham no Senhor. Saudai a amada Pérside, a qual muito trabalhou no Senhor. Saudai a Rufo, eleito no Senhor, e a sua mãe, e minha. Saudai a Assíncrito, e a Flegonte, a Hermes, a Pátrobas, a Hermas, e aos irmãos que estão com eles. Saudai a Filólogo, e a Júlia, e a Nereu, e a sua irmã, e a Olimpas, e a todos os santos que com eles estão. Saudai-vos uns aos outros, com santo ósculo. As igrejas de Cristo vos saúdam. Amém. Graças a Deus. Meus amados irmãos, a epístola do apóstolo Paulo aos Romanos é considerado como o maior tratado teológico e doutrinário do Novo Testamento. Uma das obras teológicas de maior dimensão e também de densidade espiritual. E o apóstolo Paulo, ele inicia aqui o primeiro capítulo seu aos Romanos. Eu acho isso extraordinário, porque os 12 primeiros capítulos de Romanos são doutrinas, ensinos, teologia, tratado teológico, pelo menos os 11 primeiros capítulos. E esses 11 primeiros capítulos, você percebe como ele inicia a saudação. Olha o primeiro capítulo aí na sua Bíblia, ele fala: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. E aí ele começa a entrar
na doutrina bíblica a respeito do Senhor. Ele falou qual antes prometeu pelos profetas nas santas escrituras acerca de seu filho, que nasceu da descendência de Davi segundo a carne, declarado filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo nosso Senhor. Olha, a introdução de saudação dele já é um tratado teológico. Ele só para saudar, ele já dá uma lição teológica para nós. Ele continua demonstrando o seu amor para os irmãos em Roma, sendo que ele ainda não tinha ido em Roma. Ele não conhecia pessoalmente muitos nomes que eu li aqui. Ele estava na Acaia, Paulo estava indo para Jerusalém, levar a oferta para os pobres de Jerusalém. E a caminho ele estava na Acaia, mas ele estava indo para Jerusalém. Ele não estava indo para Roma. Ele não tinha conhecimento pessoal de Roma. Não, ele será levado basicamente depois da terceira viagem missionária dele, quando ele é preso em Jerusalém, depois em Cesareia, e aí ele é enviado para Roma. Isso muito depois. Então Paulo está enviando um tratado teológico para a capital do império, para a cidade mais importante da antiguidade, que era a cidade de Roma. E ele inicia aqui então, mostrando o seu amor para aqueles irmãos, e muitos dos quais ele nem conhecia. No capítulo 1, ele vai mostrar a depravação dos gentios, a situação da sociedade romana, não só a sociedade romana, mas toda a sociedade pagã da sua época. Ali havia homossexualidade, ali havia todo tipo de corrupção. Não era muito diferente do que nós vivenciamos hoje. Era uma sociedade muito parecida com a sociedade que nós vivenciamos nesses últimos dias. Uma sociedade cheia de situações vexatórias, vergonhosas, relativista, cheia de deuses e de cultos pagãos. E Paulo vai mostrar a situação do gentio, a situação do homem sem Deus, a depravação das populações. No capítulo 2, ele vai mostrar a imparcialidade de Deus e vai exortar os judeus. Você que é judeu, que tem sobrenome judeu, que pensa que está fazendo as coisas de Deus, você é tão pecador quanto os gentios. Então ele vai chamar a atenção do povo judeu. E ele continua com essa exortação. No capítulo 3 ele vai dizer, vai reconhecer a importância do povo judeu como receptáculo da Bíblia. Ele fala, qual logo então é a vantagem do judeu se é a mesma coisa? Se estás debaixo do pecado como estão os gentios, qual logo é a vantagem de ser judeu? Aí Paulo fala, muita. Em muitas maneiras, e eu vou dar um exemplo, porque Deus confiou para eles as sagradas escrituras. Deus escolheu o povo judeu para que eu e você tivéssemos a Bíblia hoje aqui na nossa mão, irmãos. Então eles têm sim essa bênção de Deus, e Paulo continua falando sobre a justificação que só podemos ter em Cristo. Não mais por causa das condições de ser gentil ou de ser judeu, mas em Cristo Jesus nós somos justificados. No capítulo 4, Paulo dá uma aula extraordinária de fé, citando Abraão. Ele fala, olha, Abraão não guardou sábado, irmão. Abraão não era nem circuncidado, pastor Marquinho. Abraão se circuncidou com 99 anos de idade. O homem não era circuncidado, o homem não guardava sábado, não havia lei de Moisés, não tinha nada disso, porque foi muitos anos depois, mas foi justificado, porque teve fé em Deus, e foi colocado como amigo de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então Paulo faz esse tratado teológico no capítulo 4, no capítulo 5 Paulo vai mostrar os frutos da justificação pela fé, no seu início, mas a partir do versículo 12 do capítulo 5, Paulo vai descrever a grande doutrina do pecado original, que todos nós pecamos, todos estão destituídos da graça de Deus, que nós herdamos dos nossos pais, dos modelos, dos primeiros pais, Adão e Eva. Todos nós pecamos no pecado de Adão.
E o pecado original é esse sentimento que a gente tem, que o bem que a gente quer fazer não faz, e o mal que não quer, esse faz. É esse sentimento que a pessoa tende a fazer a coisa errada, mesmo sabendo que é certo. Esse é o pecado que todos têm. A pessoa pode ser disciplinada religiosamente, pode receber uma lavagem cerebral, não adianta. Em algum momento a mente dele pensará no pecado, porque ele está maculado com o pecado original. É isso que Paulo vai falar a partir do versículo 12, capítulo 5. No capítulo 6, ele vai falar sobre a graça de Deus que tira você da servidão do pecado, graças a Deus. Nós não somos mais servos do pecado. Paulo exorta você não se colocar debaixo de novo do jugo do pecado, porque a graça de Deus, o favor imerecido de Deus, Paulo escrevendo a Tito diz, porque a graça de Deus se é manifestada, trazendo salvação para todos os homens. A graça de Deus toca em você, e o seu livre-arbítrio é ressuscitado para escolher crer ou não crer. Porque sempre o primeiro toque é de Deus, é a graça que toca na pessoa, e aqui ele vai falar que a graça livra do império do pecado e da lei. No capítulo 7, Paulo vai falar sobre a questão da lei, que nós não estamos mais sujeitos à lei, e aqui é importante o capítulo 7, porque Paulo faz um apontamento muito interessante. Ele fala sobre lei de Deus. Essa é uma expressão não muito comum, mas que às vezes grupos religiosos querem separar a lei, dizendo que a lei de Moisés é uma coisa e a lei de Deus é outra. Isso é uma invencionice. Só existe uma lei, e essa lei tem vários nomes. É a lei de Moisés, é a lei de Deus, é a lei do Senhor, é a lei. Não existe duas leis, há um só Deus, uma só lei, um só povo, e assim sucessivamente. E esses grupos, só para enfiar a goela abaixo, só os 10 mandamentos, especificamente o quarto, que é o sábado, vai dizer que uma coisa é a lei de Deus, que são os 10 mandamentos, e outra coisa é a lei de Moisés, que são as cerimônias e as questões civis. Não existe isso, irmão. Lei é uma coisa só. Tudo incluso. Jesus nunca citou os 10 mandamentos especificamente, citou 3 ou 2 ou 4, tudo fora de ordem, nunca citou sábado, por exemplo. Então não tem jeito de separar, há uma lei só. E Paulo vai dizer que nós que se convertemos a Cristo, nós que nascemos de novo, nós que fomos lavados pelo santo sangue de Jesus, estamos justificados e estamos livres da lei. Louvado seja o nome do Senhor. Porque eu sou justificado por estar em Cristo, irmãos, e Cristo cumpriu a lei. Não é que ele, como tem gente que pega em Mateus, fala até que antes que um tio e um J passe, nada deixará de ser cumprido. E ela fala, está vendo? Jesus foi o cumpridor da lei. Não é essa a questão. Ali cumprimento significa que Jesus é o apontamento, é o resultado da lei. Ou seja, toda a Bíblia, a lei, os salmos, os profetas, tudo se cumpriu em Jesus. Jesus é o cumprimento de tudo. E nem um tio, nem um J passará, porque em Jesus se cumpriu tudo, Ele é o nosso tudo. É por isso que essa igreja adora o Senhor Jesus, glória ao nome de Jesus, porque Ele é o cumprimento das sagradas escrituras, da lei, dos profetas e dos salmos. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui no capítulo de número 8, ele vai falar que não há mais condenação, irmãos, não tem mais acusação para quem está em Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. E ele vai discorrer sobre a autoridade de Deus, sobre a lei, vai falar sobre a questão das obras da carne e do corpo, e vai falar sobre a intercessão do Espírito Santo, Senhor e guia da igreja. Graças a Deus. No capítulo 9, no capítulo 10 e no capítulo 11, ele vai falar sobre Israel, sobre o povo de Israel natural. Vai falar no capítulo 9 sobre Israel no passado, vai falar no capítulo 10 sobre Israel naquele momento, naquela atualidade que ele vivia, e no capítulo 11 ele vai falar de Israel no futuro. Esses 11 capítulos, Paulo fala sobre a estrutura do cristianismo. Se existisse só a carta de Paulo aos Romanos, haveria cristianismo.
porque todos os grandes temas teológicos, justificação, adoção, santificação, tudo está na epístola de Paulo aos Romanos, louvado seja o nome do Senhor. A epístola de Paulo aos Romanos, o Espírito Santo capacitou tanto o apóstolo Paulo, que foi a epístola que impactou Martinho Lutero em relação à reforma protestante. Em 1517, no dia 31 de outubro, quando ele fixou na cidade de Wittenberg as suas 95 teses, condenando a venda de salvação que a Igreja Católica operava naquele momento para construir a Basílica de São Pedro em Roma. Quando Lutero se voltou contra isso, a base dele foi Romanos. O justo viverá da fé, a justificação pela fé, pelo poder de Deus. Mas não foi só Lutero que foi impactado. John Wesley, o grande servo de Deus anglicano e que posteriormente ficou metodista, ou criou-se, na verdade ele não criou a igreja metodista, mas o metodismo vem de John Wesley, também foi impactado pela epístola de Paulo aos Romanos. Por isso que eu convido você que está me acompanhando, você que está aqui no culto presencial, leia a epístola de Paulo aos Romanos. A sua fé vai aumentar, a sua vida vai melhorar espiritualmente, porque é uma palavra do Espírito de Deus que nos motiva, nos anima, nos impactua pelo poder do Senhor. Então capítulo 9, capítulo 10 e capítulo 11 fecha a história de Israel e fecha todo o tratado teológico. E aí do versículo 12, os próximos 5 capítulos, 12, 13, 14, 15 e 16 que eu li, é algo prático. Tem a ver com a praticidade do crente maduro em Cristo. Então não basta o crente ter só conhecimento teológico, porque tem gente que é assim, irmão, sabe sobre Deus, sabe tudo de teologia, até decorou o versículo da Bíblia, mas não tem prática cristã. É muito triste. Isso leva ao cerimonialismo, ao formalismo. Tem conhecimento, mas não tem vida espiritual. Por outro lado, a pessoa que só tem prática cristã e não tem o conhecimento doutrinário, pode entrar para o fanatismo. Então nós temos que ser equilibrados, tem que ter conhecimento doutrinário, teológico, bíblico, e ter prática e vivência cristã. Esse é o crente que se propõe a palavra de Deus, que nós devemos ser um crente maduro, um cristão espiritual maduro. Então, irmãos, sobre essa maturidade, desses 5 capítulos práticos, algo extraordinário. Por quê? Porque ele vai falar de relacionamentos. O capítulo 12, ele vai falar do primeiro relacionamento, que é o relacionamento do homem com Deus. Olha aí o capítulo 12 como ele inicia. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E ele fecha aqui dizendo, e não se conformeis, não se module, não pegue a forma do mundo, mas transforma tudo isso pela experiência com Deus, numa boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, capítulo 12, versículo 1 e 2, ele vai dar um enfoque do relacionamento do crente com Deus. Irmão, o que tem de crente dependente de homem, precisa pegar um paninho que o pastor suou, precisa tocar. Agora com esse negócio de coronavírus, eu não sei como eles estão fazendo. Parece que veio, né, pastor Raimundo, o coronavírus veio para quebrar a idolatria com homens, né? Porque agora eu quero ver como é que você vai tocar no suor. Primeiro que o suor é algo negativo, irmão. É impureza do corpo. Mas eles transformam isso em santidade. Não estou falando especificamente de grupo religioso, qualquer um que coloca o homem na frente. Perdeu a perspectiva da Bíblia. É Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Ele é o nosso modelo, é Ele que eu tenho que olhar, é Ele que eu tenho que seguir, é para Ele que eu tenho que estar em comunhão. Os crentes têm que ter essa maturidade espiritual de entrar no seu quarto diariamente, fechar a porta e falar com o seu Salvador amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Os crentes maduros têm que ler diariamente a palavra de Deus, porque a Bíblia purifica, a Bíblia são águas purificadoras. Os crentes maduros têm que buscar poder de Deus, têm que pedir para Jesus batizar no Espírito Santo. Tem que pedir o revestimento de poder, irmão, para ser testemunha eficaz
do Senhor Jesus Cristo. Então o primeiro relacionamento que eu vejo aqui é o relacionamento do cristão maduro com Deus. O segundo relacionamento, ainda aqui no capítulo 12, nos versículos seguintes, vai falar sobre um relacionamento entre eu mesmo. Eu preciso saber quem eu sou, irmão. Precisa saber qual é a sua vocação. Buscar discernimento. Quanta gente sem discernimento, irmão. O camarada não canta nada e acha que é cantor. Não prega nada e acha que é pregador. Não sabe, irmão. Não sabe fazer visita. Vai fazer visita é uma tragédia. Precisa saber quem você é, qual é a sua vocação. Deixa Deus usar a pessoa que tem vocação. Nós temos visto aqui pessoas louvando a Deus. Tem chamado, irmão. Não é questão de estrelismo, é dom. Outro é ensinador, outro leva a palavra. Tudo é importante no corpo de Cristo. Porque quem sabe qual é o seu dom vai se dedicar nele. Haja dedicação. A pessoa vai se dedicar, o dom dele é ensino, ele vai procurar, ele vai se aperfeiçoar. É família. Quantos cursos tem que fazer, tem que se capacitar. Quer dizer, essa é a ideia, eu preciso saber, é o meu relacionamento comigo mesmo. Agora a pessoa acorda, acha que é evangelista e vai dormir e está desviado. É ruim, hein? Quer dizer, não sabe. Aqui não tem, irmão. Mas eu congreguei numa congregação que o irmãozinho lá no domingo ele marchava na igreja. Na segunda ele vinha entregar o cartão de membro. É difícil, né? Quer dizer, é crente que não é maduro. Aqui está falando de crente maduro. Eu preciso saber qual é a minha vocação. Se é oração. Irmãos que têm dom só de orar, tá bom? São intercessores. Glória a Deus, a igreja precisa. É diaconato. Vai se dedicar, vai ser um diácono bênção. Presbítero, tal. Mas descubra qual é a sua chamada para você se empenhar. Então é o relacionamento entre eu e eu mesmo. O terceiro elemento de relacionamento que eu vejo aqui está no capítulo 12, a partir do versículo 9, que é o relacionamento com gente que não gosta da gente, porque está cheio de gente assim, irmão. Gente que não vai com a sua cara. Pode fazer o que você quiser, não adianta, ele não gosta de você. Tem gente assim, irmão. Você pode fazer o que você quiser. Aqui acho que não tem, mas por aí está cheio de gente assim, irmão. Não gosta, não vai com a sua cara. E o que a Bíblia fala? Eu tenho que dar a mesma resposta? Não. Porque a vingança pertence a Deus. Você tem que dar outra face. Você tem que orar para quem fala mal de você, irmão. E eu oro, irmão. Vocês sabem que eu sou um vereador. Eu levo bordoado para tudo quanto é lado, mas eu oro nominalmente. Eu pego toda aquela turma que fala mal de mim na internet e eu falo para Jesus, Jesus, visita o irmão Beltrano, visita esse... E às vezes a pessoa não é crente, salva Jesus. Porque sabe o que liberta o homem do pecado? É o sangue de Jesus. As pessoas precisam ser salvas. Tem gente que precisa ser batizada no Espírito Santo, tem que ter poder da vida, irmão. Porque é carnal, enxerga as coisas tudo na carne. Eu oro, irmão. O que eu oro para a pessoa, você não tem noção. Você vê que a pessoa é injusta. Faz postagem mentirosa, eu estou orando por ele. Tento falar com jeitinho, tento evitar a exposição. Às vezes tento ficar no campo das ideias, é difícil. Mas a Bíblia está dizendo aqui para mim, ó. Ela fala abertamente sobre essa questão. Né? Que eu não posso, de maneira nenhuma. Olha o versículo 19. Não vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira. Porque está escrito, minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Versículo 20, portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isso, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixeis vencer do mal, mas vença o mal pelo bem. Agora a pessoa xingou, você xingue também, então você não tem maturidade coisa nenhuma. Não, mas eu não levo desaforo. Não tem maturidade espiritual. Porque o crente leva e põe nos pés de Jesus. Aleluia. Irmão, eu nasci no Ceará, e daí? Não vem disfarçando com cultura. É porque eu sou nordestino, eu sou sangue quente. Pois Jesus ama os nordestinos. Os nossos pastores são tudo nordestinos quase. A primeira geração da Assembleia de Deus, tudo nordestino. E foram bênção. Então não vem disfarçando não, dizendo de cultura. Minha cultura, Jesus transforma a cultura pelo seu poder. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui diz a palavra, eu tenho que saber lidar com quem não gosta de mim. Isso é relacionamento. Quarto relacionamento que eu vejo aqui é o capítulo 13. Eu tenho que ter um bom relacionamento com as autoridades. Porque tem gente que desce o pau no governo. Mas você tem orado pelo governo?
Você tem orado, você tem pedido para Deus ter misericórdia do governo, mas deixa o pau. Qualquer coisa, tem gente, eu estou vendo, irmão, gente que só sabe falar mal do presidente, só sabe falar mal do governador, só sabe falar mal de prefeito. Nem vou falar vereador para não puxar a sardinha para minha brasa. Só sabe falar mal das autoridades, do juiz. Irmão, você não foi chamado para falar mal de governo, você foi chamado para orar, para interceder, para abençoar a nação. Louvado seja o nome de Jesus. Olha aqui, toda alma esteja sujeita. E Paulo vai falando, explicando que são ministros de Deus, que existe uma regrinha aqui hermenêutica. As autoridades, independentemente da pessoa ter conhecimento de Deus ou não, foram estabelecidos para fazer a justiça e manter a ordem pública. Quando o governo não faz isso, não faz nem justiça, e também nem mantém a ordem pública, a igreja, como profeta de Deus, pode exortá-la. Pode exortar, mas exortar com temor e com tremor. Não é fazendo essa quebradeira que essa turma faz por essa bagunça aí, quebrando às vezes o nosso próprio bem que nós pagamos com o nosso próprio imposto. Vê se tem juízo essa gente que taca fogo em ponto de ônibus. É o nosso dinheiro, irmão. E quebra coisa, e taca fogo, e joga paralelepípedo, queima ônibus. É tudo gente atrapalhada, é um outro espírito que atua nessa gente. Eu e você não. Nós temos que ter sabedoria de Deus. Capítulo 13 de Romanos fala do relacionamento com as autoridades. No capítulo 13 ainda, a partir do versículo 8, ele vai falar do nosso relacionamento com o mundo, com o sistema. Não se envolva com essas coisas. Fala, não adulterarás, não matarás, não furtarás. O sistema vive querendo dizer, querendo te seduzir. Mas nós temos que dizer não ao sistema. E aqui vai dizer sobre a vigilância e a pureza. Porque tem a ver com o meu cotidiano. Irmão, tem gente que esqueceu que é peregrino na terra. Tem gente que já perdeu a visão. Irmão, João continua nos exortando. Primeira epístola de João, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo, porque quem ama o mundo e as coisas que o mundo tem, não é do Pai. E mundo aqui não é natureza, é o sistema, são as ideologias. Viu, irmão? E aqui está nos exortando a minha vida, o meu relacionamento com o mundo. Qual é? Como que é? Como que é o meu relacionamento? Tem que ter posição. Você foi colocado para ser luz do mundo e sal da terra. Agora está todo mundo falando nome feio, você fala também? Aí vem com aquela cara de peroba, escapou nada. Jesus falou que a gente fala do que o coração está cheio. Não escapou não, irmão, não tem escapismo. Você precisa pedir para Jesus. Isso que eu acho lindo em Jesus. Porque Jesus lava o nosso coração com o sangue dele. Lava o nosso espírito no sangue dele. Lava a nossa carne no sangue dele. Meu relacionamento com as ideologias. E aqui vem ainda um sexto tipo de relacionamento que me chama a atenção no capítulo 14. Que é o meu relacionamento com crente. Porque Paulo vai apresentar no capítulo 14 e 15, dois tipos de crente. O crente forte e o crente fraco. Porque tinha gente, não, irmão, isso aqui é judeu e gentil, não tem nada a ver, porque tinha crente forte judeu e crente fraco judeu. Tinha crente forte gentil e crente fraco gentil. O crente forte é aquele crente que tem uma experiência com Jesus tão gloriosa que ele não precisa fazer boicote de nada. Vou fazer boicote dessa carne. Não, ele nem vai perguntar qual é a procedência. Compra e vai embora. O crente fraco faz boicote. Por causa da consciência. Ele tem um problema de consciência. Então ele não compra. Chega no açougue. Essa carne aí de vaca. Da onde que veio? Por que você está perguntando isso, irmão? Foi oferecido para algum santo? Não. Que fraqueza, irmão. Pergunta nada, irmão. Compra logo a carne. Mas o fraco fica com essas coisinhas. Aí o que acontece com o fraco? Não come carne. Vira vegetariano. Não que a pessoa que seja vegetariano por opção seja fraco, não é isso. Mas aqui na Bíblia está apontando para isso. A pessoa não queria comer carne por um problema de consciência, porque achava que era sacrificada aos ídolos. E aí seria pecado. Só que toda a carne naquela época, todo mundo sabia, era oferecida aos ídolos. Toda. Porque não havia frigorífico nesse sistema nosso. Era um holocausto que se oferecia aos deuses e depois a carne era vendida no açougue. Então, não se pergunta, vai lá e compra. Agora, mas eu não vou comprar isso porque isso está apoiando tal coisa. Tal. Irmão, você não vai comprar nada mais na face da terra. Nada. Porque todas as empresas de alimento,
de alguma maneira estão envolvidos com alguma perversidade, ou com armas em destruição de massa, ou com drogas, sei lá, todo tipo de... Então não pergunte, irmão. Ah, mas eu quero. Amém, pode fazer, não há problema nenhum, desde que você não imponha nos outros. E aqui está falando então de dois tipos de crentes. E eu quero dizer uma coisa importante para você, sobre essa questão. Há um grande teólogo, chamado Agostinho de Hipona, do século IV, nordeste da África, especificamente Cartago, ele diz o seguinte: o que for essencial, nós temos que ter unidade. Por exemplo, o nome de Jesus tem poder, unidade. Se uma pessoa chegar para mim, eu acho que Jesus não é Deus, não tenho comunhão com essa pessoa, irmão. Ah não, irmão, eu tenho que ser tolerante. Não tem comunhão. Eu acho que o Espírito Santo é a força ativa. Deus me livre, não tenho papo com essa pessoa, irmão. Ah, eu acho que Jesus ora apareceu com máscara de pai, ora com máscara de filho, ora com máscara do Espírito Santo. Mas é só Jesus, não tem as três pessoas. Nega a doutrina da Trindade? Não tenho nem comunhão. Porque são coisas essenciais. O pai é uma pessoa que fez um plano de salvação. O pai te ama. João 3,16, o pai te ama de tal maneira que ele fez um plano de salvação. Mas quem executou esse plano foi o filho dele, não foi ele. O filho dele se fez carne, morreu na cruz e derramou sangue na cruz para a sua salvação. Só que quem convence você dessa verdade, que é loucura para os que perecem, que é escândalo para os gregos, e é loucura para os gentios, quem te convence isso é uma outra pessoa, é a pessoa do Espírito Santo. Portanto, para você ser salvo, a Trindade de Deus atua na sua vida. Porque o Pai te amou e fez o plano, o Filho realizou o plano materialmente, morrendo na cruz, mas é o Espírito Santo que te revela essa verdade. Portanto, doutrinas essenciais não tem conversa. Agora, doutrinas não essenciais, irmão, tudo bem. Não quer comer carne de porco? Tá, não coma. Ah, irmão, eu não quero mais comer frango. Tá bom, irmão, não coma frango. E daí? Não muda nada. Ai, pastor, eu acho que tem que bater palma na hora do culto. O problema é seu, tá bom. O outro acha que não tem. Cerimônia. Então, não é essencial. O que não é essencial, deixa para lá, irmão. É isso que ele está querendo dizer aqui no capítulo 4. O que é essencial, agora, qual era o problema de Corinto? É que tinha crente que achava que era muito forte, então desprezava os fracos. Aí provocava o irmão que é fraco. E os fracos provocavam os irmãos. Não é para ser assim, irmão. Precisamos entender algo que Paulo fala, que a gente não pode ter, em hipótese alguma, esse espírito de superioridade, e nem também o espírito de inferioridade. Não é para ser nem um extremo e nem outro, é para ter a humildade. Então, o que é essencial? A unidade. O que não é essencial? A liberdade. Em tudo, o amor, a caridade. Então, fala de relacionamento. E finalmente vai falar do relacionamento dos que estão longe, que é o capítulo 16. E ele inicia o capítulo 16 recomendando quem? Febe. Quem é Febe? Uma serva. O que é a palavra serva em grego? Diakonos. Diaconato. Ah, mas então é diaconato de mulher? Não estou falando nada. Diaconato é uma palavra que se vai serviço. Antes de um título para um irmão ou para uma irmã, está falando de serviço. É isso. A irmã, Febe, ela fazia o papel de diácono. O que o diácono faz? Servo, serviço, servidor. É isso. Não estou discutindo títulos. Para que recebais um Senhor, como convém aos santos, que está na nossa carta de recomendação, inclusive. Por quê? Porque essa irmã, ela patrocinou, ela ajudou, ela amparou. Essa é uma irmã que se dedicava à obra de Deus, mas não é só os irmãos de um modo geral. Paulo, inclusive. Em outras palavras, ela patrocinava o ministério de Paulo. Então, Paulo escreve aqui. Aí Paulo vai, no segunda perspectiva, falando para saudar um casal que morava em Roma, conforme, se não me engano, Atos 18, né, é 18:2, né, que fala que o imperador Cláudio expulsou os judeus. Aí a Priscila, o Áquila e a Priscila foram expulsos de Roma, e aí foram para Acaia. Mas esse casal tem uma característica extraordinária. Por onde eles passavam, a casa deles virava um ponto de pregação. É impressionante, aonde ia, viravam um... Por quê? Essa epístola está sendo escrita numa época que não tinha grandes templos, nenhuma avenida central. Isso não existia, irmão. Isso só existe hoje. Isso não existia nesse momento. As igrejas eram casas domésticas,
ou na floresta, ou nas catacumbas, ou na casa dos irmãos. Não tem esse prédio suntuoso, esse templo. Não é isso. São casas. Agora, o que me chama a atenção nessa mensagem de saudação, que ele vai citando, é a maneira que Paulo, como pastor, me ensina. Olha só o que ele fala. Ele vai falar, por exemplo, ele fala assim, recomendo a Febe, serva do Senhor. Porque ele sempre fala alguma coisinha positiva da pessoa. Em outras palavras, porque Paulo sempre tece um elogio para as pessoas. E muita gente não consegue elogiar o outro. Só vê defeito. Aqui não tem gente assim, mas tem gente, irmão, que só vê defeito. Pai que só vê defeito no filho. Pai que só vê defeito na esposa. Esposa que só vê defeito no marido. Aqui não tem, mas por aí tem gente assim, irmão. Só vê defeito na igreja. Nunca vê nada de bom, só defeito. Só vê defeito. Mas Paulo elogiava. Tem gente que acha que é pecado elogiar. Eu lembro de um pastor que a gente foi lá todo alegre, né? Levar o presente para ele. Ô, pastor, nós te amamos. Fizemos aquele culto de gratidão, né, pastor Léder? Aí chegou a vez dele falar, ele pegou o microfone, toda a honra, toda a glória. Irmão, poxa, até que eu fiquei pensando, falei, será que ele pensou que a gente estava fazendo culto para ele? Será que ele teve a ilusão que eu estava dando glória e honra para ele? Claro que toda a honra e toda a glória pertence a Deus. Será que alguém tem dúvida disso? Você acha mesmo que quando eu te elogio, eu estou dando glória para você? Que é isso, irmão? São palavras de relacionamento. Palavras motivadoras. Você precisa falar assim, irmão, senti sua falta. Irmão, você é precioso para a igreja. Irmã, você é tão importante. Irmã Adriana, esse trabalho que você faz, só a eternidade vai ver, irmã. Só não tem noção. Você não tem noção o que a eternidade mostrará para você, esse trabalho com as criancinhas que você faz. Entende, pastor, isso? Entende, pastor Raimundo? Esse trabalho que o senhor, de ir lá no hospital, que o senhor ia, mesmo com toda a sua dificuldade, o senhor ia lá no hospital Mário Gatti, trabalhar lá, dando a vida, sem nada, isso aí chama altruísmo. Só a eternidade vai revelar para o senhor a grandiosidade disso, meu pastor. Pastor Nestor, todo domingo, pastor Sigmundo, lembra? Doente, vinha às vezes arrastando, lembra, irmão Joel? Subia aqui nesse púlpito com alegria. Isso chama-se altruísmo. É isso que Deus se alegra. É a pessoa que tem prazer em servir a Deus. Mas eu aprendo com Paulo que eu tenho que elogiar mais as pessoas, ao invés de eu só criticar, porque nós somos bons para criticar, viu, irmão? Misericórdia. Para a gente achar defeito, irmão, é coisa impressionante. A gente tem essa da natureza por causa do pecado. O pecado que faz isso com a gente. Para achar defeito nas coisas, é o microfone, é não sei o que lá, mas nunca chega para quem cuida do som e dá uma palavra de ânimo. Eu já vi até pastor dando maior dura no coitado do irmão do som. Ai, que porcaria é essa? Olha falar isso no público. Não sabe que o irmão veio mais cedo, vai ver a luta que ele passou, não sabe nada. Então, irmão, vamos aprender com Paulo. Olha o que ele diz aqui, nossa irmã, serva da igreja em Sencreia. Olha que coisa linda. Receba ela, porque ela é a nossa patrocinadora, irmãos. Aí ele vai falar aqui, da Priscila, meus cooperadores. Sabe o que é cooperador, irmão? É alguém que está operando comigo, cooperando comigo. Olha a colocação que ele faz. E assim ele vai falando, ele vai sempre chamando atenção com... Olha a igreja que está na casa. O Epêneto é meu amado. Eu acho tão bonito, né? Eu vim de Jundiaí. Jundiaí a gente não tinha o costume de falar meu amigo, minha. Nós não tínhamos isso. Para a gente amigo tem que ser amigo mesmo, sabe? A gente era meio literalista, né? Meu pai e minha mãe estão assistindo, então eles sabem do que eu estou falando, né? Jundiaí nós temos outro costume de falar as palavras. Quando a gente quer carinhoso com uma pessoa, a gente diminui a palavra. Fala, ô irmãozinho, mas não é diminuindo a pessoa, é a expressão carinhosa. Isso é da cultura lá de Jundiaí. Ô irmãozinho, não é, Juca? Vem aqui, irmãozinho. Ele não está te dizendo, porque irmão, quer eu sou irmãozinho, irmão, acho que eu sou pequenininho. Não é isso, irmão. Pelo amor de Deus, é cultura, é uma expressão cultural. Tudo é pequenininho, tudo que é pequenininho é carinhoso. Terezinha, sabe essa ideia do pequenininho? Então, é um costume isso da tradição deles lá. Influência italiana, alguma coisa. Aqui em Campinas eu percebi que é muito meu amigo. Ô, meu amigo, meu amigo. Eu achava tão bonito quando alguém chegava e falava, ô, meu amigo. Porque eu não tinha esse elemento cultural. Eu ficava impactado, eu me sentia bem, né? Ô, meu amigo. O pastor Paulo tem, né? Meu amigo, vem aqui, meu amigo. Então, Paulo usa essa expressão, olha só, meu amado.
Oh, meu amado, meu querido, né? E ele fala aqui, ó, a Maria que trabalhou, ó, ele reconhece, porque tem gente que só ele trabalha, né? Só ele que faz tudo, ele pensa que é o sol, tudo gira em torno dele, só ele que faz. Não, irmão, as pessoas fazem coisas lindas, as pessoas são talentosas, eles são muito melhores do que a gente. E ele reconhece, outra coisa que ele reconhece, o trabalho das mulheres. Olha quanta mulher que ele cita aqui, irmãos. Ele cita Maria, cita a Júnior, cita a Priscila, cita a Trifose e a Trifena, que dá até medo desses nomes, né? É um nome bonito pro grego, né? Graciosa, agradável, mas em português é complicado, né? Já pensou se tem um casal de gêmeos, Trifose e Trifena? Não fica muito, sei lá, né? Vai que tem algum irmão que chama Trifose, Trifena aqui, me perdoa, né, irmãzinha? Irmãzinha, né, amada? Mas é uma lista de nomes femininos, isso me chama a atenção. E tem uma pessoa que Paulo não vai citar o nome, ele não cita o nome, mas ele cita como se fosse a mãe dele. Interessante isso, né? Ele não consegue citar o nome. Por exemplo, a mãe de Rufo. Ele fala, Rufo foi eleito do Senhor. E a sua mãe e minha. Você acha que ele não sabia o nome da mãe? Interessante, né? Olha, então Paulo fala, isso não significa que isso aqui dá apoio para nós termos um ministério feminino. Isso é um outro assunto, irmão. Estou falando do reconhecimento do gênero feminino, que Paulo tem aqui ao escrever literalmente o nome, a irmã tal, e o nome dos irmãos. E Paulo não termina aí não, eu parei aqui no versículo de número 16, falando sobre o costume judaico de ósculo, né, que é um outro costume também, que as igrejas que usam isso precisaram parar, né? Até nós aqui que tem costume às vezes de dar um beijo, parou. Porque não pode, nós estamos em uma pandemia. Então a igreja que achava que o ósculo santo era doutrina, irmão Joel, caiu do cavalo, né? Porque agora tem subverteu a doutrina dessa igreja, né? Porque agora não pode. E como é que faz? Então vai proibir o irmão de cumprir uma doutrina? Então por que não é doutrina? Porque doutrina não pode ter pandemia. Não existe pandemia que tenha poder contra uma doutrina, irmão. O sangue de Jesus tem poder. E não tem epidemia que possa ser contra. Agora, o ósculo santo dançou. Por quê? Porque é um costume. E por enquanto, zerou, não vai ter. Pode até ser que a hora que volta as pessoas ficam constrangidas a fazer, como vai ser o nosso meio aqui também. Sistema que a gente tem de dar mão, né? Eu mesmo dar a mão para todo mundo. Eu já, só com a asinha aqui, ó. Nem soquinho eu estou dando, eu só estou aqui no cotovelo, aqui, ó. Porque é isso a recomendação sanitária. Então mudou. Talvez quando parar, não ter mais nada, a gente vai ficar meio só de longe mesmo. E está tudo bem. Todo mundo vai entender. Antigamente, se você desse a mão para alguém e usasse álcool, está com nojo de mim. Olha, hoje você faz questão que a pessoa use o álcool antes da mão para você. Está vendo como as coisas mudam? Mas nós precisamos entender essa questão. Eu fui até o versículo 16, mas no versículos 17, 18, ele vai citar outros nomes, mas aí ele inverte. São as pessoas que estão com ele e que também estão mandando saudação para os irmãos em Roma. Aí ele vai falar sobre as pessoas, e Paulo vai citando. Agora, não foi Paulo que escreveu essa carta de punho. Paulo ditou a carta. Não foi Paulo. Aqui fala Tércio. Tércio, no versículo 22, ele fala, eu, Tércio, que esta carta escrevi, vos saúdo no Senhor. Então Paulo apenas ditou a carta, esse tratado. O Tércio virou teólogo, irmão Capuchinho. Viu? É porque depois dessa toda explicação, então mas ele vai fechar a epístola. Ele vai falar que em breve Satanás será expulso, será derrotado, esmagado, e finalmente no versículo 27 ele fecha. Ele fecha de uma maneira extraordinária, que é a maneira que eu e você precisamos aprender isso, irmão. Eu tenho observado e tenho procurado ensinar isso para os irmãos e tenho procurado fazer isso. Sempre, irmão, a gente encerrar as coisas com gratidão a Deus, com doxologia, né? Louvor. Nós precisamos aprender isso. Você acordou, já levanta pulando, gritando, xingando. Para, irmão, senta com calma. Senhor, eu quero te agradecer. Mesmo se você estiver atrasado. Pai, obrigado, porque em paz deitei, em paz me levantei. E começa o dia abençoado, irmão. Está encerrando as coisas, oh meu Deus, obrigado por esse dia. Senhor, toda honra, toda glória pertence ao Senhor. Nós temos que aprender
E Paulo, ele diz isso, ó, ao Deus único, sábio, seja a glória por Jesus Cristo para todo sempre. Amém. Amém, irmãos? Adoração final seja para todo sempre o culto a Deus. Que Deus continue abençoando os irmãos, no nome do Senhor Jesus. Amém.